Ok, a estratégia está pronta, o plano desenhado. Mas a verdade é que a parte mais casca-grossa de uma migração para a nuvem, ela começa agora. É a execução técnica. É aqui que o papel vira realidade, sabe? A teoria vai ter que encarar a prática. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Com a estratégia toda definida, o foco sai do o que a gente vai fazer e vai direto para o como a gente vai fazer. Como é que a gente move dados que são super críticos sem parar o negócio? Como é que a gente garante que tudo, mas tudo mesmo, vai funcionar redondinho lá do outro lado? É exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar agora. Então, bora lá. A gente vai passar junto por 6 etapas que são chave para transformar um plano num sistema rodando de verdade na nuvem. A gente vai desde a parte de mover os dados até o que, no fundo, é o que mais importa. O que acontece depois que está tudo no ar. Bom, vamos começar com essa virada de chave que é super importante. Definir a estratégia, como a gente já viu, é só metade da briga. A outra metade, e olha, talvez a mais desafiadora mesmo, é a execução técnica. É o momento em que a teoria encontra a realidade, o famoso vamos ver na prática. Olha só, o que a gente está vendo aqui é basicamente a troca de chapéu. Sai o do estrategista e entra o do engenheiro. A preocupação agora muda completamente. Não é mais sobre para onde vamos, e sim sobre como vamos chegar lá. Como a gente garante a segurança de cada passo. Como garante que cada peça vai funcionar. E, claro, como a gente segue o plano à risca. Beleza, agora a gente entra no coração técnico da coisa. No fundo, a gente está falando de duas tarefas gigantes. A primeira é mover os motores da aplicação, ou seja, os servidores. E a segunda, que é ainda mais crítica, é mover o cérebro de toda operação, os bancos de dados. A primeira maneira de migrar os dados é o que a gente chama de full load. A ideia é bem simples, sabe? Você basicamente desliga o sistema, faz uma cópia completa de tudo e liga de novo no lugar novo. É direto ao ponto. Mas já parou para pensar o que significa ficar algumas horas fora do ar para um e-commerce? Ou para um sistema de banco? É um prejuízo enorme. É por isso que, felizmente, existe outra opção. E essa alternativa, bem mais sofisticada, é o CDC, ou Change Data Capture. Pensa nele como se fosse um espelho. Primeiro, ele faz aquela cópia inicial completa. Depois disso, ele fica ali refletindo cada alteraçãozinha que acontece no sistema original quase que instantaneamente. O resultado, os dois ambientes ficam perfeitamente sincronizados até o último segundo antes da grande virada de chave. E aqui, a gente vê essa diferença de um jeito bem claro. O ponto-chave é o seguinte: full load é para quando a simplicidade manda, tipo em sistemas internos que podem sim parar por umas horas. Agora, CDC é sobre continuidade do negócio. Para sistemas que não podem parar de jeito nenhum, o CDC não é só uma opção, é uma necessidade. Ele corta o tempo fora do ar para quase zero. Muito bem, chegamos agora no clímax, no momento de maior adrenalina de todo o processo, o cutover. É o grande momento. É quando a nova infraestrutura deixa de ser um teste e vira o sistema oficial. É o ponto de maior tensão técnica, onde simplesmente tudo tem que dar certo. Mas afinal, o que é esse tal de cutover? Imagina que é literalmente virar uma chave. É uma ação técnica, pode ser mudar o endereço online da aplicação, o famoso DNS, ou ajustar um balanceador de carga, que faz com que os usuários de verdade comecem a usar um ambiente novo. Até esse ponto, era tudo um grande ensaio. Daqui para frente, o show é para valer, é ao vivo. E é exatamente nesse momento que qualquer probleminha que passou despercebido antes, ele aparece e aparece para todo mundo ver. É por isso que o planejamento para esse ponto específico tem que ser impecável, absolutamente fundamental. E olha, os riscos são muito reais. Pensa no caos se essa mudança de endereço na internet demorar para se espalhar. Parte dos usuários vai para o sistema antigo, outra parte vai para o novo, vira uma bagunça de dados que não batem, ou, sei lá, imagina um problema de lentidão que só dá as caras quando milhares de pessoas tentam acessar ao mesmo tempo. É um pesadelo. Ok, se o cutover é tão arriscado assim, como é que a gente se protege? A resposta está na rede de segurança de toda e qualquer migração. Um plano de rollback muito, mas muito sólido. Essa frase aqui mata a charada. Sabe, entrar numa migração sem um plano claro de como desfazer tudo se der problema, é o mesmo que pular de um avião sem paraquedas de reserva. Não é profissional, gente. É improviso puro. É contar com a sorte. E em tecnologia, vamos combinar? Sorte não é estratégia. E um bom plano de rollback não é um botão de pânico que a gente aperta no desespero. Não, é um procedimento com passo a passo, tudo estruturado e, o mais importante, testado. Ele diz exatamente o que fazer
quem faz o quê e como a gente comunica todo mundo para reverter a migração de um jeito controlado, sem caos. E aqui tem um ponto que é mais de mentalidade, sabe? Acionar um rollback não é admitir uma falha, de jeito nenhum. Pelo contrário, significa que a organização tem maturidade para colocar a estabilidade do negócio na frente do cronograma do projeto. E isso, meu amigo, é o sinal máximo de maturidade operacional. Beleza, o cutover foi um sucesso. Nem precisamos pensar em rollback. Acabou. Que nada. Agora começa uma outra fase que é tão importante quanto a de validação e estabilização. As primeiras 24, 48 horas depois da virada são super críticas. É o que a gente chama de janela de estabilização. Pensa que é tipo aquele período de observação depois de uma cirurgia complexa. A equipe inteira fica de prontidão, monitorando tudo de perto, pronta para apagar qualquer incêndio, qualquer probleminha que só resolve aparecer com o sistema sob estresse de uso real. E durante essa janela, a equipe faz uma série de checagens essenciais. Porque não adianta o sistema estar só no ar, ele precisa estar voando. Isso significa verificar tudo mesmo, desde aqueles processos que rodam de madrugada e ninguém vê, até garantir o básico do básico, que é o mais fundamental. Os backups estão funcionando direitinho, porque um errinho bobo aqui pode virar uma dor de cabeça gigante lá na frente. E para fechar, vamos falar do que realmente importa no longo prazo, o futuro. Levar um sistema para a nuvem é, sem dúvida, um passo gigante. Mas olha, não é o fim da linha, é só o começo da jornada. O valor de verdade da nuvem não é só estar lá, mas sim o que a gente consegue fazer depois que chega. Essa comparação aqui é perfeita para entender a diferença entre só migrar e modernizar de verdade. O rehost é como se você só mudasse de casa, pega seus móveis velhos e bota na casa nova. É rápido, claro, mas os problemas antigos vêm junto. Agora, o replatform é quando você começa a reformar a casa. Você troca uns componentes, começa a usar os serviços que a própria nuvem oferece, como bancos de dados gerenciados, e com isso o sistema fica mais forte, mais resiliente, abre as portas para alta disponibilidade. É aqui, gente, que o verdadeiro poder da nuvem começa a aparecer. E essa é a grande sacada. Migrar é um evento, tem começo, meio e fim. É um projeto. Agora, modernizar é um processo contínuo, é uma jornada que nunca acaba, de sempre estar melhorando, de extrair cada vez mais valor da plataforma de nuvem. Então, a pergunta que fica no ar é essa. O sistema está na nuvem, ótimo, mas ele está modernizado? Ele está realmente tirando proveito de todo o poder que a nuvem oferece? Só estar lá é o suficiente ou isso é só o comecinho da verdadeira transformação? A resposta para essa pergunta não define só o projeto de migração, ela define o futuro de toda a arquitetura de tecnologia.